Olá, boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor do SICOPNE. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNE. Do mesmo modo, também o SICOPNE, enquanto Centro de Competências da Formação Profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o SICOPNE tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Olá, boa tarde. O meu nome é Sónia Campos Aires e é com muito gosto que estou aqui hoje em mais este webinário, hoje para partilhar convosco algumas dicas e estratégias que podem começar a aplicar desde já aos vossos negócios locais. Vamos então aqui para a partilha de ecrã e para a pequena apresentação que preparei para partilhar convosco, para eu vos dar então mais alguns detalhes. Vamos lá então. Uma das questões que eu recebo com mais frequência quando o assunto é marketing digital para negócios locais é a seguinte: então, mas ó Sónia, o meu negócio é local, ele não é global, ou isto é, não é nacional, nem é internacional. Isto do marketing digital para o meu negócio não faz grande sentido. E o objetivo deste webinário de hoje é desmistificar um bocadinho esta ideia de que o marketing digital só pode ser para grandes negócios ou para negócios de âmbito nacional ou internacional e que não é para negócios locais. Mas então, o porquê do marketing digital para os negócios locais e porquê que ou de que forma é que os negócios locais podem tirar partido do marketing digital? Eu, a jeito de provocação, gostava por começar por lançar uma pergunta. Quantas vezes já procurou na internet por um determinado tipo de negócio, produto ou serviço na sua região? Naquela em que vive? Ou, eventualmente, em algum momento em que se deslocou em férias ou em trabalho e estava numa cidade diferente da habitual e teve a necessidade ou precisou de alguma empresa ou de algum negócio que lhe, por exemplo, facultasse serviços de mecânica, precisou de uma farmácia, precisou, por exemplo, nas instalações da sua empresa em Lisboa ou em Faro, do apoio de um eletricista ou de um canalizador. Se pensarmos bem, já todos nós, de uma forma ou de outra, procuramos por um produto, por um serviço ou por uma empresa na nossa zona de residência ou na zona onde nós estamos em determinado momento, que nos ajudasse a resolver um problema, uma dificuldade que estávamos a sentir no momento ou que nos fornecesse um tipo de produto em particular. Gostava ainda de lhe lançar outra questão. Quando fez essas pesquisas e as fez com recurso, por exemplo, ao Google, quantas vezes ou com que frequência é que vai à segunda ou à terceira página de resultados de pesquisa? Se pensarmos bem, raramente nós vamos à segunda ou à terceira página da pesquisa do Google quando encontramos os resultados que nos satisfazem ou que dão resposta à nossa pergunta ou que dão resposta à nossa questão logo na primeira página. E é na resposta que deu a estas duas questões que reside o motivo pelo qual todas as empresas, independentemente do tamanho ou da localização geográfica ou do âmbito geográfico de atuação, devem apostar
no marketing digital para os seus negócios. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de ver aqui convosco o que é isto então do marketing digital e em particular para os negócios locais. Ora bom, falamos do conjunto das estratégias e ferramentas online utilizadas para divulgar uma empresa em determinada zona geográfica. Isto é, o local ou a localização onde o negócio atua. Quer isto dizer que então estas estratégias e ferramentas online, quando trabalhadas com esta orientação geográfica, podem ser ótimas para então os estabelecimentos de atuação regional, cabeleireiros, farmácias, restaurantes, empreiteiros, eletricistas, canalizadores, todo o tipo de negócio que, como já disse, tenha o seu raio de ação, vamos dizer assim, mais local. Eu gostava agora de partilhar convosco também algumas vantagens da utilização destas ferramentas, destas estratégias de marketing digital para negócios locais. Sendo certo que elas também se aplicam às empresas de âmbito mais nacional ou internacional, aqui no caso dos negócios locais, elas assumem particular destaque, já que, em primeiro lugar, permitem aumentar a proximidade com o público-alvo, no sentido que disponibilizam canais que nos permitem abrir aqui vias de comunicação e de estreitamento de relações, vamos dizer assim, como, por exemplo, as redes sociais e todas as ferramentas que elas disponibilizam para a criação de comunidades, para a troca de mensagens e por aí fora. Aumentam a visibilidade da marca, porque a partir do momento que eu estou onde estão as pessoas ou os meus potenciais clientes, então eu tenho um grande potencial ou há uma grande probabilidade das pessoas passarem a ver também a minha marca e, portanto, daí eu consigo ser mais visível, inclusivamente consigo estar mais visível, inclusivamente para essas pessoas. Permitem-me também, se partilhar conteúdo de valor, se partilhar conteúdo que ajude as pessoas, portanto, o meu público-alvo, começo a ganhar autoridade e credibilidade. Posso ainda, através das ferramentas digitais, melhorar a minha segmentação. Isto é, definir claramente quem são as pessoas para quem eu quero falar, onde é que elas estão, que tipo de comportamentos é que têm. Portanto, consigo definir claramente para quem e como é que eu quero falar. Quando eu junto estes 4 fatores, portanto, melhorar a comunicação, a proximidade com o meu público, aumentar a visibilidade da marca, ganhar autoridade e credibilidade, melhorar a segmentação, o próximo passo natural é que os clientes comecem a aparecer. Isto quer dizer então que eu começo a aumentar a minha base de clientes. E, por último, mas não menos importante, é fundamental que eu possa medir os resultados que estou a atingir. E o digital, a grande vantagem que tem é que eu consigo precisamente fazer essa medição quase em tempo real e ir acompanhando quase em tempo real as ações e as campanhas que estou a levar a cabo. Ok, Sónia, então eu já percebi o que é isto do marketing digital para os negócios locais, ou quais é que são as vantagens do marketing digital para os negócios locais, mas como é que, na prática, eu posso começar a aplicar isto na minha empresa e como é que a minha empresa pode começar, de facto, a conseguir ter maior autoridade, credibilidade, a melhorar a segmentação, aumentar a sua visibilidade e, assim, aumentar a sua base de dados de clientes. Ora bom, então, na verdade, assim, antes de começarmos a falar aqui das ferramentas e das estratégias, antes de começarmos a mexer nas plataformas propriamente ditas, há 2 passos que para mim são fundamentais e que são mais do campo do planeamento e da estratégia ou da análise de estratégia propriamente dita. E o primeiro deles é conhecer a persona. O que é isto da persona? A persona não é mais do que a representação do nosso cliente ideal, ou seja, é uma representação semificcional daquele que seria o meu cliente ideal. Mas como é que nós podemos então construir esta persona? Ora bom, a persona é sempre então a representação semificcional do meu cliente ideal. Assim sendo, eu para conhecer a minha persona com detalhe, porque aqui esta questão é muito importante, não basta dizer que eu quero vender, que o meu cliente ideal está no Porto, e que têm 45 anos e que são mulheres, ok? Quando nós fazemos um levantamento de persona, normalmente é um levantamento de informação exaustivo, é como se estivéssemos a fazer a descrição de um amigo ou de um familiar.
E, tal como um amigo ou um familiar, essa pessoa tem um nome, tem determinadas características sociodemográficas, há um conjunto de perguntas que fazemos para tentar perceber que dificuldades é que essa pessoa tem, como é que eu a posso ajudar. E quanto mais informação nós conseguirmos levantar sobre essa persona, okay, maior é o conhecimento que eu tenho então da mesma e, portanto, do meu cliente ideal. E mais, portanto, com mais tranquilidade eu consigo depois definir estratégias que então vão de encontro àquilo que são as necessidades dessa persona ou desse cliente ideal. Quais é que são tipicamente as informações que são levantadas então para fazer essa definição de persona? Eu listei aqui apenas algumas, tá bem? Só para ficarem com uma ideia, não é um levantamento exaustivo, mas listei aqui algumas perguntas a que pode responder para começar a construir a sua persona. Há alguns sites que ajudam a fazer este levantamento. Para mim, a máxima é sempre tentar encontrar a maior quantidade de informação possível sobre aquele que é o meu cliente ideal. Então, um nome. Nós damos sempre um nome à nossa persona e atribuímos-lhe alguns dados demográficos. Aqui a seleção dos dados demográficos vai sempre depender da área de negócio em que eu estou a trabalhar. Então, há algumas áreas em que faz sentido, por exemplo, o Estado Civil, outras não fará. Há áreas em que pode fazer sentido o número de filhos, ou se tem ou não tem filhos, noutras não fará. Portanto, aqui depois também tem que ser adaptado em função de cada área de negócio. Mas, tipicamente, o que é que nós colocamos? A idade ou a faixa etária, o género, eventualmente o Estado Civil, porque estamos a falar de negócios locais, naturalmente a localização geográfica. Depois, quando passamos para a parte já aqui de conhecer com detalhe a persona, tipicamente o que é que nós tentamos ver? Ok, que meios de comunicação é que a pessoa frequentemente utiliza? O que é que ela vê na televisão? Que tipo de programas é que ela vê? Que tipo de redes sociais é que ela utiliza? Para que fins é que utiliza? É tipicamente só para estar em contacto com os amigos ou também usa para se informar sobre as marcas, para acompanhar as marcas? Também usa para fazer reviews? Que uso é que ela dá às redes sociais? Que dificuldades ou problemas ou necessidades relacionados com a minha área de negócio é que a pessoa está neste momento a sentir? E, sentindo ela essas dificuldades ou esses problemas, onde é que ela procura informação para ajudar a resolver? Vai ao Google? É nas redes sociais, ver o que é que os amigos recomendam? Como é que ela tenta resolver esse problema? Como é que o meu negócio pode ajudar a resolver essas dificuldades e ajudar a ultrapassar esses problemas? Tudo isto e muito mais são questões que podemos colocar para fazer o levantamento então daquilo que será o nosso cliente ideal. Conforme disse há pouco e quero sublinhar aqui novamente, quanto mais informação eu conseguir reunir acerca da minha persona, do meu cliente ideal, melhor. Onde é que se pode conseguir esta informação? Pode-se fazer um levantamento quase especulativo, eu penso que, mas também se pode fazer alguns questionários a amigos, a familiares, que sejam tipicamente o cliente do nosso negócio e tentar perceber como é que eles respondem a estas questões. Também é uma boa forma de se conseguir esta informação. Depois de definida a persona, o próximo passo, ainda no campo também do planeamento e mais da estratégia, é a definição dos objetivos. Ou seja, que objetivos é que eu pretendo atingir com a minha estratégia digital e com o marketing digital aqui para o meu negócio. E aqui, quando falamos de objetivos, falamos de definir com clareza os objetivos que queremos atingir. Não basta dizer que quero aumentar a minha base de dados de clientes, não basta dizer que quero melhorar o posicionamento do meu negócio. Os objetivos têm que ser definidos claramente e se tem dificuldade neste processo, a metodologia SMART costuma funcionar muito bem. E para quem não sabe o que é a metodologia SMART, assim muito rapidamente. A metodologia SMART assenta em 5 princípios, ok? Portanto, na definição de objetivos. Os objetivos devem ser específicos, daí o S, ou seja, eu quero ter mais visitantes no meu site, eu quero ter mais leads, eu quero aumentar os meus seguidores. Os objetivos devem poder ser medidos,
ou seja, devem poder ser quantificados. Então, eu quero ter mais visitantes no meu site, ok, quantos? Quero ter mais 1000 visitantes, quero ter mais, ou quero aumentar em 25% o número de visitantes ao meu site. Devem ser atingíveis. O que é que eu quero dizer com isto? Não quer dizer que eles não possam ser desafiadores. Podem e devem ser desafiadores, no entanto, não devem ser tão ambiciosos que acabem por desmotivar as equipas e quem tem que trabalhar para atingir esses objetivos. Ou seja, aqui o ideal é olhar para aquilo que hoje se está a fazer na empresa e tentar perceber o que é razoável aumentar-se, ou portanto, o que é razoável em termos de desafio para o próximo mês, os próximos 3 meses, ou o próximo ano, ou o período de tempo que for definido. Devem ser realistas. E o que é isto de ser realistas? O ser realista está muito relacionado com o que vimos há pouco de serem atingíveis. Um objetivo realista é um objetivo que efetivamente eu tenho condições para perseguir. Portanto, que não só é atingível, mas que é realista no meu contexto, no meu cenário, que no sentido em que eu tenho todas as condições para conseguir que ele se concretize. Finalmente, definidos no tempo, ou seja, definir um período ou uma data até à qual o objetivo deve estar concluído, ou seja, definir um prazo para a realização daquele objetivo. Então, por exemplo, dizer que quero aumentar o número de leads em 20% nos próximos 3 meses, é um objetivo que é específico, portanto, aumentar o número de leads, é mensurável, estou a dizer que quero aumentar em 20%, portanto, tenho como base as leads que eu tenho atualmente e quero que seja mais 20%. É atingível e é realista no contexto da minha empresa e está definido no tempo. Portanto, em termos de horizonte temporal, eu defini claramente qual era o período que eu tinha para atingir aquele objetivo. Depois de definida, então, de identificada a persona e feito o levantamento de informação relativa à mesma e de definidos os objetivos, temos condições então para começar a pôr as mãos na massa. Há ainda outras questões de planeamento e de estratégia que poderiam ser aqui consideradas, mas este webinário também não pretende ser exaustivo, mas estes dois são absolutamente fundamentais. Vamos partir agora então para o terceiro passo, que já tem a ver com ferramentas. E o terceiro passo, e grande parte das ferramentas ou das estratégias e das dicas que eu vou aqui partilhar convosco são gratuitas. E começamos logo pelo Google My Business. O Google My Business é uma ferramenta da Google que ajuda a que a sua empresa seja mais facilmente encontrada nas pesquisas do Google e no Google Maps. Para ter um perfil Google My Business, ou para ter a sua empresa no Google My Business, basta preencher o formulário, vamos dizer assim, de adesão, portanto, aceder ao Google My Business mesmo, registar-se e preencher as informações que são solicitadas. O registro da empresa, o cartão da empresa não é disponibilizado automaticamente, ele exige sempre uma validação. Essa validação é tipicamente realizada através de um cartão que é enviado por correio com um código específico. Pontualmente, dependendo das áreas de negócio, pode ser realizado também por telefone. Depois de aprovada a empresa, então, quando alguém faz uma pesquisa no Google pela empresa, aquilo que poderá visualizar será algo deste género. Aqui neste exemplo, eu fiz uma pesquisa por Cicopne. Aqui à esquerda, aqui ao centro, eu tenho naturalmente a indicação do site do Cicopne, nas páginas principais, e aqui à direita aparece-me então o cartão do Cicopne, o cartão do Google My Business do Cicopne. O que é que tipicamente nós encontramos neste cartão? Encontramos naturalmente aqui fotos da instituição, portanto fotos que a instituição carregou. Encontramos o mapa da localização do Cicopne, o nome do Cicopne e logo abaixo aparecem-nos aqui 4 botões que nos permitem aceder aqui a algumas questões interessantes. O primeiro deles é o website e, portanto, clicando, a pessoa vai de imediato para o website da empresa.
A segunda opção, direções, portanto, a pessoa é encaminhada para o Google Maps para que possa indicar o sítio onde está ou a partir do qual quer as direções para chegar àquela empresa ou àquele negócio. Posso ainda guardar este cartão de informações ou posso clicar no ligar para fazer chamada direta aqui para o número de telefone que se encontra aqui em baixo, que é aquele que está associado ao perfil. Aparece também aqui a morada, neste caso, do SICOPN, ou da instituição, e aparece-me, se tiver sido carregado, os horários em que a empresa funciona. Neste caso em particular, eu preparei esta apresentação mais ou menos na altura do feriado Dia de Todos os Santos e aparece-me aqui também a indicação que este horário pode ser diferente precisamente no feriado. Portanto, normalmente o que é que o Google faz? Alguns dias antes dos feriados, manda uma mensagem ao gestor do Google My Business, das empresas, de cada empresa, naturalmente, a perguntar como é que vai ser no feriado que se aproxima. Se a empresa vai estar a funcionar, se não vai estar a funcionar, se o horário se altera. E se a pessoa, se o gestor responder, depois essas alterações também aparecem aqui especificamente para aquele feriado no cartão. Aparece ainda aqui o telefone da instituição. E o que é que aparece mais? Eu tive que dividir aqui o cartão em duas partes, porque senão ficava muito pequenino, para que vocês consigam visualizar melhor. Conseguimos ver a ligação ao Facebook, quantas avaliações é que o SICOPN teve no Facebook, e consigo ver também aqui esta área de críticas, que são comentários que os utilizadores do Google e do serviço Google My Business fizeram aqui ao próprio SICOPN. Portanto, e aqui estamos a falar naturalmente de uma pesquisa que foi feita com base no nome da empresa. Se por acaso, em vez do nome da empresa, eu fizer a pesquisa por área de negócio ou utilizar uma expressão relacionada com área de negócio, e aqui, neste exemplo, eu fiz uma pesquisa por formação profissional, aquilo que vai acontecer é que o Google vai listar, portanto, vai-me mostrar um mapa e vai listar as empresas que, segundo o Google, podem fornecer-me serviços de formação profissional na minha área ou na zona geográfica onde eu estou a realizar a pesquisa. E esta questão é muito importante. Portanto, eu vou mostrar agora aqui este exemplo, ok? Se eu fizer aqui a pesquisa por formação profissional, o Google vai mostrar então aqui o mapa da zona onde eu estou, as empresas que fornecem serviços nesta área na zona onde eu estou, e eu posso agora ir aqui ao mapa, posso aumentar o zoom ou reduzir e mover-me no mapa, e se eu puxar agora aqui um bocadinho para cima, encontro então aqui o SICOPN. Uma questão muito importante. Este mapa vai sempre variar em função da minha localização. Isto quer dizer o quê? Que pessoas com uma proximidade geográfica relativamente pequena podem ter resultados completamente diferentes, ok? Portanto, se eu tiver 10, 15 quilómetros da localização onde estou atualmente, aquilo que pode acontecer é que os resultados que vão aqui aparecer são diferentes daqueles que aparecem agora. Porquê? Porque precisamente o Google vai mostrando os resultados e, portanto, sugerindo estas empresas em função da localização da pessoa que está a fazer então a pesquisa. Quais é que são as dicas que eu gostaria de partilhar aqui convosco em relação a esta questão? E aqui em relação ao Google My Business. Devem pensar muito bem quais é que são as palavras-chave, as expressões para as quais que identificam a vossa área de negócio, portanto, as palavras-chave para as quais vocês querem posicionar, e tentar utilizar essas palavras-chave no perfil da empresa aqui do Google My Business e, sempre que possível, também nas publicações no próprio Google My Business. Estas publicações devem ser feitas com alguma periodicidade, quer seja para apresentar serviços, quer seja para apresentar produtos que a empresa está a vender. Relembro que, e gostava aqui de sublinhar novamente esta questão, os resultados da pesquisa variam dependendo da localização em que é realizada. Portanto, eu não sei de onde é que as pessoas que estão a assistir a este webinário, de onde é que nos estão a assistir, mas gostava de sugerir, enquanto estamos aqui a fazer a apresentação, que testem fazer as pesquisas que eu fiz e que vejam os resultados que vos aparecem. Pode ser aqui uma experiência interessante. Ora bom, então,
após ter o perfil devidamente preenchido, com toda a informação direitinho e após ter sido validado pelo Google, a minha sugestão é que o importem para o Bing Places for Business. Esta ferramenta é o equivalente do Google My Business, mas no Bing, e eu recomendo que o façam porquê? Porque nem toda a gente utiliza o Google. Há muita gente a utilizar o Bing e, portanto, é uma aposta que vale a pena fazer. Depois de criarem o perfil no Bing Places for Business, há uma área em que vocês podem fazer a importação da informação do Google My Business, que é para não terem que estar a preencher tudo outra vez e submeter a informação toda. Ora bom, concluído aqui este processo de criação do Google My Business, o próximo passo é, e não podemos deixar de falar nisto, as redes sociais. E aqui nas redes sociais eu não me vou aqui alongar sobre as características de cada uma, ou quais é que são melhores, ou quais é que são recomendadas em determinadas situações. Porquê? Porque isto vai depender muito de cada área de negócio. E a minha recomendação aqui é que identifiquem as redes sociais em que faz sentido para vocês ou para o vosso negócio estar presente. E como é que vocês sabem isso? Pela análise que vocês fizeram da vossa persona, vocês devem ter conseguido perceber em que redes sociais é que ela mais utiliza. Então, vocês querem estar onde está o vosso cliente ideal. Comecem por essas. Comecem por uma ou por duas e depois, se for o caso, com o passar do tempo, vão expandindo para outras, está bem? Dependendo da rede social, e isto aqui varia mesmo de rede para rede, a minha recomendação é que vocês utilizem os recursos de localização, portanto, algumas redes permitem, quando nós fazemos a publicação, identificar a zona onde nós estamos e que utilizem hashtags de localização, ok? Que também aqui é uma questão importante. Vale também para aqui, para a questão das redes sociais. Lembrar que a partir do momento que nós decidimos estar nas redes sociais, é muito importante que sejamos coerentes na estratégia que definimos. Isto é, se eu decidi que vou publicar 3 vezes por semana, ok? Eu vou manter essa frequência de publicações, vou manter essa consistência. E aqui a regra de ouro, quando falamos de redes sociais, é sempre testar. Então, eu decidi que vou publicar todos os dias. Começo a perceber que nem todos os dias eu tenho a mesma interação ou tenho os resultados que tenho apenas em alguns dias. Posso decidir que a partir de determinada data a minha estratégia se altera e passo a publicar só 3 dias por semana ou 4 dias. E decido que vou publicar à segunda, quarta e sexta. Vou testar. Segunda, quarta e sexta resultou, estou a ter retorno, defini, ótimo. Não resultou, não estou a ter retorno, então o que é que eu tenho que ter aqui em atenção? Ok, se calhar segunda, quarta e sexta não está a atingir os resultados que pretendia. Ok, então essa quinta e sábado, ou se eu mudar para segunda, terça e quinta, como é que estão os meus resultados? Aqui não há fórmulas mágicas, está bem? Há orientações que se pode dar que tipicamente funcionam, mas repito, cada caso é um caso, cada negócio é um negócio. E aquilo que funciona para uns não funciona obrigatoriamente para outros, está bem? Outra questão importante, tentar sempre que possível que o conteúdo seja visualmente apelativo. E porquê que isto é importante? Nós vamos para plataformas, que são as redes sociais, que recebem milhares e milhares e milhares de publicações por minuto. Nós vamos tentar chegar a pessoas que seguem e acompanham centenas de amigos e de empresas nas redes sociais. E todos estão a publicar. Se o nosso conteúdo for mais um que não chama a atenção, é mesmo isso. Ele passa, ninguém dá conta dele. Se ele for visualmente apelativo, se eu conseguir chamar a atenção do meu cliente ideal, então já consegui o primeiro passo, já despertei a atenção. Portanto, já despertei o interesse, ok? Então agora a minha mensagem já está a começar a passar. Portanto, esta questão do conteúdo visual é extremamente importante. Depois temos também a questão do horário das publicações. Há horários nobres para publicar nas redes sociais, os horários em que tipicamente estão mais pessoas online, mas aquilo que funciona para uns negócios pode não funcionar para outros. Há áreas de negócio em que o conteúdo publicado às 9 da manhã funciona muito bem, outros funciona muito bem às 11, outros funciona muito bem à 1 da tarde, outros funciona bem às 6 da tarde, outros funciona bem às 9 da noite. Isto vai depender também das redes em que vocês escolheram atuar. Portanto, tudo isto tem sempre que ser testado.
Como disse há pouco, não há fórmulas mágicas. Há orientações, mas nem tudo funciona de igual forma para todos os negócios e, por vezes, nem para negócios da mesma área de atuação. Ok? E, portanto, temos então agora, vimos a persona, vimos a definição de objetivos, vimos o Google My Business e vimos redes sociais. Portanto, quatro aspectos. Agora vamos para o quinto. E o quinto elemento, ok? E não estamos a falar do filme, naturalmente, mas aqui o quinto aspecto que vos gostaria de falar é, sem dúvida, o website. E quando falamos em website, se ainda não têm, a minha recomendação é que pensem nisso e que não o vejam como um gasto, que vejam como um investimento, que se for bem trabalhado pode trazer-vos muito, muito retorno, ok? Para quem já tem, o que é que importa aqui referir? Se a empresa se posiciona localmente em várias zonas, então o ideal é criar conteúdo local em função dessas zonas, portanto, diferentes páginas otimizadas para o posicionamento nessas zonas geográficas. Se só trabalham numa zona, tentar que o site esteja todo então preparado e otimizado para essa zona geográfica. Como é que nós fazemos isso? Essa otimização é feita de duas formas, em termos de conteúdo, portanto, naquilo que lá está escrito e no conteúdo visual, e em termos de estrutura, que é aquilo que aparentemente não é tão visível para o visitante, é mais visível ou é melhor interpretado pelos mecanismos que o Google utiliza para fazer o ranqueamento e o posicionamento do nosso site nos motores de busca. Assim, em linhas gerais, que tipo de otimizações é que se podem fazer em termos de conteúdo? Garantir que estão a ser utilizadas as palavras-chave que nos permitem o posicionamento na zona geográfica, portanto, para aquela zona geográfica em particular. Tipicamente, a minha área de negócio mais o nome da cidade ou o nome da zona, por exemplo. Garantir que as imagens, em termos depois de legenda, ou do texto alternativo, estão na mesma linha, ou seja, que referem também estas duas questões que acabei de referir. Garantir que a palavra-chave que eu identifiquei ou a expressão-chave está nos títulos principais, ou está no título principal, que é o título H1. Garantir que o meu conteúdo está organizado com títulos H2, que em termos de hierarquia está um pouco abaixo do H1, em termos de prioridade, vamos dizer assim. Garantir que tenho o tal texto alternativo em todas as imagens, que use negridos para enfatizar algumas palavras ou algumas expressões no meu conteúdo, entre muitas outras coisas. Esta tarefa de otimização, vamos dizer assim, eu acredito que nem toda a gente a consiga fazer, então talvez aqui seja melhor, por exemplo, recorrer à pessoa que vos desenvolveu o website, seja ela interna à equipa ou seja uma empresa contratada, para vos ajudar neste processo. Mas este passo é fundamental, porque recordem-se que há pouco nós dizíamos que nós, quando fazemos uma pesquisa no Google, se os resultados, as respostas às perguntas que nós estamos a fazer aparecerem nas primeiras páginas, então nós dificilmente vamos à segunda, ou à terceira, ou à quarta página de resultados. Então aqui o nosso objetivo é tentar aparecer o mais possível na primeira página de resultados aqui do Google. E aqui algumas dicas também em relação ao site. Se possível, na página de contactos, integrar o mapa do Google Maps, que é um miminho que o Google gosta, e garantir que há coerência entre os contactos que estão no site e no Google Maps, e aliás, no Google My Business. Porquê é que isto é importante? Porque o Google depois acaba por fazer o cruzamento desta informação. Então tem que bater a cara com a careta, como se costuma dizer, moradas, números de telefone, por exemplo, convém que sejam os mesmos num lado e no outro. Ora bom, próximo aspecto que eu gostava de partilhar aqui convosco hoje, a questão do email marketing, que é descurado por muitas empresas, inclusivamente em âmbito local, e que continua a ser uma forma rápida e eficaz de comunicar com a lista de contactos que já temos. E aqui estamos a falar de criar campanhas de email marketing que efetivamente aportem valor a quem as recebe. O que é que eu quero dizer com isto? São campanhas, são e-mails que quando as pessoas recebem já sabem que vale a pena abrir porque vem ali qualquer coisa que lhes pode interessar. Então aqui o que é que devem ter em atenção? É
em primeiro lugar, pensar muito bem no assunto do e-mail, porque muitas vezes é isso que faz a pessoa abrir ou não o e-mail que acaba de receber, está bem? Pensar no conteúdo. Por exemplo, vocês podem começar a oferecer por e-mail uma campanha exclusiva. Essa campanha pode ser um voucher, pode ser um cupom de desconto para que a pessoa pode utilizar na loja, nas instalações físicas da vossa empresa, ou, por exemplo, quando contratam um serviço vosso, também é algo que pode ser interessante, ou se além da loja física ou do espaço físico tiverem, por exemplo, um site que venda produtos online ou cujos vossos serviços podem ser contratados online, pode ser um voucher para descontar, tipicamente, para descontar através do website. Tudo isto são formas de gerar interesse nos e-mails que vocês vão mandar. Aqui, a regradora é ter isto presente. O e-mail continua a ser uma forma rápida e eficaz de vocês comunicarem com a vossa lista de contactos. Portanto, não descurem a lista de contactos e não descurem o poder que ela tem. Está bem? Ora bom, neste ponto, terminamos, vamos dizer assim, aquilo que são as estratégias que podem ser implementadas com pouco ou custo muito reduzido. Mas eu não posso terminar esta apresentação sem vos falar também das campanhas patrocinadas. As campanhas patrocinadas, sim, exigem algum investimento, mas a verdade é que se apostar neste tipo de campanhas no Google ou nas redes sociais, elas são uma forma muito rápida de dar a conhecer a empresa, os produtos ou os serviços que a mesma disponibiliza. E é uma realidade que podem obter-se alguns resultados com investimentos relativamente baixos. Para vocês terem uma ideia, neste momento, se resolverem fazer uma campanha no Facebook ou no Instagram, podem fazer uma campanha, por exemplo, com valores diários que rondam €1, €1 e uns trocos. É claro que a criação destas campanhas exige planeamento, exige que elas sejam pensadas e que sejam claramente ou que sejam bem definidas para que se atinjam os resultados que se esperam, como qualquer uma das estratégias que estivemos a ver até agora. Mas é possível fazer campanhas com investimentos relativamente baixos. Depois aqui, a plataforma em que vão fazer essas campanhas vai sempre depender, uma vez mais, da área de negócio e do tipo de negócio que estão a dar aqui a conhecer. Queria então deixar aqui esta nota, que as campanhas patrocinadas, se bem planeadas e implementadas naturalmente, podem a curto prazo trazer resultados aqui interessantes. Então, Sónia, mas ok, pronto, eu já fiz aqui o levantamento da minha persona, defini os meus objetivos, já criei o meu perfil no Google My Business e já tive a aprovação, portanto, até já estou a ter aqui alguns resultados. Já estou nas redes sociais e já comecei a fazer publicações, já implementei as melhorias ao meu site, já tenho as minhas campanhas de email marketing a correr, até já fiz umas campanhas patrocinadas. Então, e agora? O que é que eu faço a seguir? Qual é que é o próximo passo? E o próximo passo, e aqui é um erro que eu vejo com alguma frequência, que muitas empresas não fazem, que é acompanhar os resultados, acompanhar aquilo que está a ser feito, acompanhar se os objetivos estão ou não estão a ser atingidos, e se não estão, porque é que não estão, e se não estão, implementar as correções necessárias e voltar ao início, acompanhar, corrigir, verificar se os resultados estão ou não a ser atingidos, e este ciclo de acompanhamento, de correção e implementação e voltamos ao acompanhar é contínuo. E aquilo que muitas vezes acontece é que as empresas até fazem as correções que têm que fazer, até alteram uma série de coisas nos seus sites, nas suas campanhas de email marketing, nas suas redes sociais, até tem o perfil do Google My Business, mas depois esquecem-se que lá atrás, não é, o segundo ponto que eu partilhei hoje convosco foi definir os objetivos e defini-los de forma a que sejam quantificados. E esta definição de objetivos é algo que deve acontecer com alguma frequência. E a frequência será aquela que for a melhor, tendo em consideração a vossa área de negócio. Aqui também não há regras e podemos ter objetivos a curto, médio e longo prazo, naturalmente. Mas este é o momento em que nós pegamos nos objetivos que definimos lá atrás, que vamos verificar então
como é que isto correu, ou como é que isto está a correr e o que é que eu preciso mudar, caso não tenha corrido assim tão bem, ou se correu bem, o que é que eu preciso manter, o que é que eu quero alterar, que objetivos novos é que eu quero introduzir, ou que objetivos é que eu quero retirar. Porque este é um processo que está a decorrer em contínuo, ou seja, a partir do momento que vocês começam a definir objetivos, vocês têm que fazer o acompanhamento dos mesmos. E esse acompanhamento nunca cessa. A definição de objetivos nunca cessa, porque as empresas também são organismos dinâmicos, não é? E as coisas vão mudando. Portanto, com frequência vocês devem rever os vossos objetivos, redefini-los, retirar uns, como eu dizia há pouco, incluir outros, e sempre neste processo de acompanhar, de medir, de corrigir, voltar a acompanhar, voltar a medir, corrigir, por aí fora, ok? Ora, muito bem, portanto, isto era o que eu tinha para partilhar aqui convosco hoje. Quero agradecer-vos aqui a vossa disponibilidade e a vossa presença. Estou agora à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou pergunta que eventualmente possam ter. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanharam neste webinário. Muito obrigado por estarem connosco. Foi mais um webinário quinta às 5. Queria também aproveitar para agradecer à doutora Sónia Aires, a nossa oradora de hoje, que nos trouxe um tema muito atual, o marketing digital. Como já sabem todos aqueles que nos acompanham, ao longo da apresentação nós fomos recebendo algumas perguntas de alguns participantes e neste momento vamos começar então a colocá-los à Sónia. Então, a primeira pergunta, aliás, as duas primeiras, eu vou juntá-las porque elas são muito semelhantes, chegam-nos de um anónimo, e pergunta então, como posso idealizar as características da persona e, complementarmente, como posso idealizar as palavras-chave a partir de um negócio? Ora bom, conforme eu disse há pouco, a persona é sempre uma representação semificcional do nosso cliente ideal. Isto quer dizer o quê? Que eu vou começar por tentar perceber quem é que seria o cliente que idealmente compraria o meu produto ou o meu serviço. Posso começar por olhar para a minha lista de contactos, as pessoas com quem eu lido diariamente e tentar perceber, ok, destas pessoas quem é que poderia comprar o meu produto? E depois começamos a tentar perceber quais é que são as características dessas pessoas. Tipicamente que idade é que têm, o que é que gostam, o que é que não gostam, que dificuldades é que sentem e por aí fora. Este é sempre um exercício, pelo menos as primeiras vezes que nós o fazemos, que acaba por ser muito, muito exploratório, no sentido em que nós podemos ainda não ter a certeza se é exatamente aquela a persona ideal do nosso negócio. Mas a persona, tal como a definição de objetivos, é um processo que está aberto em contínuo, não é algo que eu faço uma vez, fechei aquele processo e não volto a olhar para ele. Porque os negócios são dinâmicos, as pessoas também são dinâmicas e o contexto social e económico em que nós vivemos, também ele está em constante mutação. Então é preciso continuamente ir refinando, digamos assim, a nossa persona. E à medida que começamos a receber estes primeiros clientes, também começamos a perceber que se calhar aquelas características que nós indicámos inicialmente precisam ali de uma limadela, que se calhar, por exemplo, a faixa etária não é dos 35 aos 55, mas é dos 40 aos 50, por exemplo, que se calhar eu achava que era 50% homens e 50% mulheres o meu público-alvo, mas se calhar é 60% homens e 40% mulheres. Portanto, nós começamos por fazer um exercício exploratório, com base naquilo que é a nossa rede de contactos, algumas conversas que vamos tendo, e à medida que o nosso negócio vai avançando, vamos refinando esta persona. Relativamente à questão das palavras-chave, a minha recomendação é que pensem assim, em que situações de pesquisa no Google é que eu quero que a minha empresa apareça nos primeiros lugares? Ou seja, se eu procurasse, ou se o meu cliente procurar pelo meu produto ou pelo meu serviço, o que é que ele vai perguntar ao Google? Porque essas são as palavras-chave para as quais eu me quero posicionar. Então, por exemplo, se eu sou canalizadora, por exemplo, não me interessa posicionar-me para os serviços de eletricidade. Tipicamente, quem precisa de um canalizador, o que é que vai procurar? Vai ao Google e procura, por exemplo, canalizador Maia.
aqui a questão da localização, ou seja, a pessoa tipicamente procura pelo produto ou pelo serviço que está à procura, e se for algo que precisa no imediato, cuja necessidade tenha já, ou num curto espaço de tempo, normalmente adiciona também a localização geográfica. Portanto, aqui trata-se muito de olhar para o nosso negócio, para aquilo que nós temos para oferecer e dizer assim, ok, eu tenho isto para vender, eu tenho estes serviços para vender, e quando alguém procurar por eles no Google, tipicamente a expressão vai ser esta, esta e outra. Com o tempo, uma vez mais, nós também vamos percebendo que se calhar há pequenas variações daquelas expressões que inicialmente eu defini. Mas é como digo, o ponto de partida é sempre este, ok, o que é que eu vendo, o que é que eu tenho para oferecer e partir desse ponto, vamos dizer assim. Muito bem, então a próxima pergunta é: que tipos de negócio funcionam melhor no marketing digital? Eu não sei se percebi exatamente o alcance desta questão, portanto eu vou responder aqui de duas formas. Se a questão tinha a ver com o facto de que tipo de negócios é que podem tirar partido do marketing digital, eu vou dizer todos, ok? Neste momento, quase, ou grande parte dos negócios, 99,9% dos negócios, eu arrisco a dizer 100%, podem tirar partido das ferramentas que existem no marketing digital para ajudar a levar os seus negócios mais além, a mais pessoas e, portanto, a conseguir mais clientes. Se o objetivo é trabalhar no marketing digital, eu vou responder exatamente da mesma forma, no entanto, aqui é muito importante perceber se pretendemos trabalhar no marketing digital enquanto um todo, quase como um faz-tudo, ou se nos queremos especializar em determinadas áreas específicas dentro do marketing digital. Portanto, eu não sei exatamente qual é que era o enquadramento que a pergunta tinha, mas de uma forma ou de outra, assim, se a questão for mesmo, ok, todas as empresas podem beneficiar do marketing digital? Sim, sem exceção. Se o objetivo tinha a ver com o trabalhar no marketing digital, sim, aqui importa perceber é em que é que eu quero trabalhar e como, ok? Obrigado, Sónia. Eu acho que essa resposta realmente, para uma vertente ou para outra, ficou respondida a pergunta. Ora, a pergunta seguinte é: como utilizar os hashtags? Então, os hashtags, assim de forma muito simples, podem ser vistas como etiquetas que eu coloco nas publicações que faço nas redes sociais. Tipicamente, há redes em que as hashtags têm maior impacto e funcionam melhor que outras. Por exemplo, o Instagram ou o TikTok, as hashtags funcionam muito bem. Redes como, por exemplo, o Facebook já não têm assim um impacto ou já não são assim tão importantes. Mas para que é que servem as hashtags? Servem precisamente para eu colocar etiquetas no conteúdo que eu estou a publicar. Por exemplo, no Instagram, eu posso seguir pessoas, posso seguir empresas, mas também posso seguir publicações que são realizadas por determinada etiqueta, ou seja, eu não sigo só pessoas e empresas, como no Facebook, também sigo publicações que são feitas com aquela etiqueta específica. Então, isto quer dizer o quê? Que quando eu publico um conteúdo com determinadas hashtags, eu tenho aqui um maior potencial de chegar às pessoas que também seguem aquelas hashtags, que podem não conhecer a minha empresa, podem não conhecer o meu produto ou o meu serviço, podem não me seguir, podem nunca ter ouvido falar de mim, mas podem chegar até mim através dessas hashtags. Por isso é que é muito importante fazer um trabalho de exploração, e vamos dizer assim, de hashtags, tal e qual, como por exemplo, das palavras-chave que falávamos há pouco, muito grande, porque dependendo das hashtags que eu escolher, eu tenho um potencial de levar a minha marca a um número maior de pessoas. Muito bem, Sónia. E já que estamos a falar dos hashtags, eu vou falar de uma outra pergunta. Eu acho que parcialmente já ficou respondida, mas não sei se queres fazer algo mais chega extra. A pergunta era: a comunicação não deve ser distinta de acordo com cada rede? Devemos ou não usar hashtags no Facebook? Não sei se queres complementar. Idealmente, sim. Okay? Idealmente, se nós tivermos recursos para isso, sim, nós devemos efetivamente adaptar o nosso conteúdo à rede em que o vamos publicar. Aquilo que me diz a experiência é que, principalmente, as pequenas empresas muitas vezes não têm recursos para poderem fazer isso, até porque muitas vezes são os próprios proprietários ou a pequena equipa que as empresas já têm que faz isso e nem sempre há tempo para poder fazer essa adaptação. Mas sim, idealmente sim.
havendo esses recursos, sim, claro que sim. Relativamente às hashtags no Facebook, o Facebook não é neste momento a rede por excelência para a utilização das hashtags, mas isto muda todos os dias. Portanto, nós temos assistido, principalmente nos últimos 2 anos, a mudanças brutais em tudo o que são redes sociais. Os algoritmos estão sempre a mudar, a forma como as redes se posicionam estão sempre a mudar, há ferramentas a entrar, ferramentas a sair, mas neste momento o Facebook continua a não ser a rede por excelência para a utilização de hashtags, ok? A pergunta seguinte não podia ser mais atual, é um tema de que se fala constantemente, sobretudo nos meios de comunicação social, e a pergunta é: como e o que publicar sem perigo da proteção de dados? Bom, alguns dos cuidados que nós temos que ter com a proteção de dados. Assim, se nós vamos publicar fotos nossas, da nossa empresa, que nós tiramos, é garantir que, se aparecem pessoas que temos a autorização expressa para fazer a publicação onde essas pessoas aparecem. Portanto, que essas pessoas autorizaram que a imagem fosse publicada. Ok? Essa questão é fundamental. Se quiserem ultrapassar esta questão aqui dos direitos de autor e não terem grande preocupação com os conteúdos, com as imagens, com os sons, com os vídeos que vão utilizar, podem recorrer a bancos de imagens, de sons ou de vídeos. Ok? Há vários que são gratuitos. Os gratuitos têm o risco de serem utilizados por muita gente e, portanto, o conteúdo poder não ser propriamente novo, não é? Uma vez que são gratuitos, há muita gente a utilizar, mas depois há aqueles que são pagos também e o conteúdo acaba já por ser um pouco mais exclusivo, porque também não há assim tanta gente a pagar. Mas, como eu dizia há pouco, se vão publicar fotografias em que aparecem pessoas, garantir que têm a autorização das pessoas para fazer essa publicação. Fotografias ou vídeos ou até clipes de voz, ok? Tudo o que envolva alguém, portanto, sim, neste caso alguém que é pertence à empresa, ou que é cliente da empresa, ou que em algum momento interagiu com a empresa. Normalmente, se é de bancos de imagens, de sons ou de vídeos, não se põe essa questão, está bem? Havia aqui, curiosamente, uma pergunta que era exatamente nessa área: como utilizar a imagem nas publicações? Penso que já ficou respondido. Passamos então à seguinte, uma pergunta muito interessante: quais os erros mais frequentes na utilização do marketing digital em negócios locais? Eu não diria que este que eu vou indicar para já é específico dos negócios locais, é transversal a todos os negócios. Eu diria que tem a ver mais com o tamanho das equipas que nós temos disponíveis e que tem a ver com o último ponto que eu foquei na apresentação, que é fazer as coisas e depois não medir o impacto que elas tiveram. Ou seja, eu até invisto num designer que me faz as publicações bonitinhas para as redes sociais, eu até contratei uma empresa para fazer o meu site, ele até está super interessante, eu até pago alguém para me fazer uns anúncios ecos e tal, para divulgar a minha marca, mas são ações pontuais e depois eu não meço, de facto, o retorno que aquilo teve, não é? Quantas visitas é que eu tive, ou que eu estou a ter, como é que estão os meus resultados nas redes sociais? Eu diria que esse é transversal a todos os negócios. Relativamente aos negócios mais locais, tem a ver com fazer todas, ou ter em consideração todas estas estratégias sem esta preocupação de se focar no local. Por exemplo, nas redes sociais que assim o permitem, não colocar a questão da localização, a zona geográfica em que o negócio está. Por exemplo, o Instagram permite fazer isso. Eu posso fazer uma publicação e posso indicar a localização do meu negócio. Não utilizar as tais hashtags também de localização. Por exemplo, o Cicopli faz uma publicação e coloca a hashtag Maia, por exemplo, ou formação na Maia. Depois, aqui o trabalho de hashtags tem que, conforme eu disse há pouco, tem que ser estudado com profundidade. Mas passa por isto, passa por ter um website e não ter o website otimizado para os resultados locais. Ok, o que é que eu quero dizer com isto? Um site otimizado para os resultados locais é um site em que, ao longo do mesmo, por exemplo, se eu estou na Maia, se trabalho geograficamente na Maia, ok? Ao longo do meu website, isso tem que estar presente. Não basta dizer que eu tenho serviços de canalização. Eu tenho serviços de canalização na Maia. Eu disponibilizo serviços de urgência 24 horas na Maia. Porquê? Porque quem procura por um canalizador, quem procura por um dentista, quem procura por um cabeleireiro, um eletricista, é um tipo de serviço ou aqui que eu estou à procura que normalmente é sempre de foro local. Eu, se procuro um dentista,
só vou procurar, eu estou na Maia, se eu só vou procurar um dentista em Faro, se eu estiver a pensar viajar para Faro e estiver a planear ter uma urgência, que nunca acontece, não é? Nós nunca vamos viajar para uma determinada cidade a pensar que vamos ter uma urgência naquela cidade, de um dentista, de um médico, de um mecânico ou do que for. Então, normalmente, quem procura por este tipo de serviços procura sempre para ter portanto, uma resposta local. E é curioso que há pouco tempo há uma empresa de estudos de mercado, que é Statista, que publicou precisamente estatísticas neste sentido, que dizia que das estatísticas, das pesquisas feitas no Google, cerca de 70% a 75% são feitas com o objetivo de obter uma resposta de um produto ou de um serviço localmente. Então, isto quer dizer o quê? Que se eu tenho um site, mas ele não está, por exemplo, otimizado para dar esta resposta local, eu estou a perder aqui todos estes clientes que provavelmente poderiam estar à minha procura e eu não estou a dar resposta. Ok? Mais uma vez, Sónia, parece que consegues ver qual é a pergunta que vem a seguir, porque efetivamente tínhamos um participante ou uma participante que pergunta o que se entende como conteúdo local. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. O conteúdo local é um pouco isto, ou seja, em termos de, conforme eu dizia há pouco, em termos do website, garantir que as minhas páginas estão preparadas, que mencionam a área geográfica onde eu atuo, por exemplo. Também, é claro que assim, nós estamos a falar em termos genéricos, está bem? Há aqui depois muitas estratégias e há aqui muitas coisas que têm que ser implementadas, quer em termos de estrutura, quer em termos de conteúdo, para garantir que isto tudo funciona. Mas é precisamente pensar assim, ok, como é que eu posso chegar às pessoas que regionalmente me procuram, localmente me procuram? Em termos de website, é isto, também é garantir que o site está otimizado em termos de conteúdo para esse efeito. Em termos de redes sociais, era aquilo que eu também já referi há pouco, as hashtags, a localização. Depois há outras coisas, como, por exemplo, os diretórios locais que nós também podemos utilizar. O Google My Business é absolutamente fundamental aqui neste processo, conforme eu mostrei há pouco, precisamente porque ele vai mostrando, em função da minha pesquisa ser pelo nome da empresa ou de ser pela área de negócio em que eu estou, ele vai mostrando as empresas que daquela área de negócios estão perto de mim, e aí a questão das palavras-chave é fundamental, está bem? Mas eu diria que estes são os elementos-chave. Ora, a seguir perguntam, no caso de a empresa já ter um domínio, ou seja, um sítio na internet, é possível fazer uma hiperligação ao Google? Ora bom, tendo um website, assim, eu vou partir do princípio que quando colocaram essa pergunta e quando referem domínio, referem-se a domínio e alojamento e, portanto, o website está no ar e está a funcionar, ok? E, portanto, partindo desse pressuposto, eu posso colocar hiperligações no meu site para qualquer site de qualquer outra empresa, incluindo o Google, está bem? Aquilo que eu recomendo é que, por exemplo, na página de contactos, coloquem o mapazinho do próprio Google Maps. O Google Maps tem essa ferramenta, chama-se o mapa incorporado. Podem procurar por isso, é colocar o mapa incorporado do Google Maps, porque ele assim faz a própria atualização. Colocar apenas uma hiperligação para o Google genérico, honestamente eu não vejo nenhuma razão para se fazer isso, ok? Para o Google Maps sim, faz sentido, ok? Conforme eu referi há pouco até na apresentação, para o Google genérico honestamente não vejo que valha a pena. Ora bem, por último temos aqui uma questão, qual o impacto do marketing por SMS? SMS marketing, ok. SMS marketing. Ora bem, o SMS marketing é uma das formas mais rápidas e diretas de chegar ao utilizador. Na verdade, nós estamos a falar de entrar no equipamento que todos nós carregamos na mão ou no bolso todos os dias para todo lado. Tem custos associados, ok? E isso vai depender muito da empresa à qual subcontratarem aqui depois os serviços de SMS marketing. Mas sim, vale a pena, claro que sim. E como dizia há pouco, até antes do e-mail, não é? É uma das formas mais rápidas de chegarmos à nossa base de dados de contactos. Aqui é sempre a regra de ouro, tal como para o e-mail. Nós só devemos levar a cabo este tipo de campanhas se tivermos obtido autorização expressa para esse efeito.
ok? Entramos aqui naquela questão que há pouco era levantada do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, eu não posso simplesmente, porque obtive o número de telefone de alguém, começar a disparar campanhas de marketing para esse número ou para esse e-mail, está bem? Porque se a pessoa não o autorizou explicitamente, podemos estar aqui a incorrer em crime, está bem? Muito bem, Sónia, muito obrigado então por estas respostas. Eu penso que se tiverem surgido algumas dúvidas durante a apresentação, elas foram esclarecidas. Eu aproveito também esta oportunidade para referir que o Cicopne realiza diversas formações na área do marketing digital, na modalidade de formação modular certificada. Para saberem os pormenores é fácil, é ir ao nosso sítio de internet, separador adultos, na primeira opção formação modular certificada, tem toda a informação necessária. Também podem acompanhar-nos nas redes sociais, porque nós disponibilizamos regularmente informação sobre ações de formação que estão para iniciar. Já agora, neste mês de novembro, o Quinto às 5 ainda vai regressar com mais um webinário, será no dia 24. O tema é bastante diferente, mas é igualmente atual. A reabilitação de estruturas de betão armado do início do século XX. Já sabe que contamos com a sua presença. Mais uma vez, eu quero agradecer então à Sónia Aires e a todas e todos os participantes neste webinário. E então, até daqui a 2 semanas, para mais um Quinto às 5. Boa tarde.